Não é de hoje que a humanidade imagina como ela irá acabar. Pensamentos, exercícios mentais, teorias a respeito da extinção do ser humano aqui da Terra são temas abordados desde o início das grandes civilizações. Pandemias, meteoros, cataclismas naturais ou até mesmo uma possível guerra global nuclear são possíveis formas para que a humanidade deixe de existir. E com as mudanças climáticas que estão acontecendo hoje em dia, que a gente pode ver, com essas ondas de calor recorde, grandes incêndios e queimadas que aconteceram recentemente agora na Amazônia e esses tempos aí na Califórnia, e o derretimento das calotas polares só provam que o nosso tempo de existência aqui na Terra está cada vez mais curto. E não querendo trazer aí um desespero para você que está assistindo aí, eu vou trazer 3 dicas de filmes que abordam não necessariamente como a humanidade será extinta, mas sim questões mais filosóficas implicadas pelo fim iminente da humanidade. Em 2027, a humanidade enfrenta a sua maior crise. Nenhuma criança nasceu nos últimos 18 anos. O mundo está à beira do colapso, com a Inglaterra sendo um dos últimos países ainda funcionais, embora sob um regime autoritário que persegue imigrantes. Nesse cenário desolador, Theon Farron, interpretado por Clive Owen, é recrutado pela sua ex-esposa para escoltar uma jovem refugiada que inexplicavelmente está grávida. Essa é a trama do maravilhoso, espetacular, lindo demais Filhos da Esperança. Numa adaptação do livro homônimo escrito por P.D. James, lançado originalmente lá nos antigos 1992, o diretor Alfonso Cuarón adapta a trama do romance e cria uma distopia assustadoramente realista, onde a ausência de crianças levou a sociedade a um estado de desespero existencial. Nós acompanhamos então o tio nessa jornada desesperada para salvar essa jovem mãe, que pode ser a chave para a salvação da humanidade. A fotografia de Filhos da Esperança traz tons acinzentados e uma pouca saturação, e também uns planos sequência impressionantemente bem executados, que fazem o espectador se aproximar dessa realidade, desse mundo moribundo, enquanto a trama explora temas como xenofobia, autoritarismo e a busca pela esperança em meio ao caos e à depressão já penetrada profundamente na maioria da população. Os imigrantes são isolados e levados para áreas ou cidades já abandonadas que não possuem mais acesso a necessidades básicas, como saneamento básico, energia elétrica ou água potável. Isso quando não são presas ou até executadas sumariamente numa tentativa de contenção da densidade populacional e até evitar qualquer tipo de confronto. A jovem grávida é negra, imigrante e ao mesmo tempo a chave para a salvação da humanidade. Uma óbvia e clara crítica ao racismo e às políticas anti-imigratórias bastante atuais de muitos países europeus. A genialidade desse filme está nessa capacidade de construir um futuro que parece até uma extensão bastante natural do nosso presente hoje em dia. As questões sobre imigração, que estão bastante atuais hoje, que nós vemos nessas políticas anti-imigração de países da União Europeia e até dos Estados Unidos, como a gente pode ver nessas últimas notícias aí desse governo do Trump, essa extrema polarização política baseada em religião e ideologias e essa degradação ambiental que, mesmo com políticas para sua redução, ainda estão muito longe de ser a mínima necessária para reverter essa situação, ressoam ainda mais forte do que quando o filme foi lançado lá quase 20 anos atrás, em 2006. A performance bem contida ali do Clive Owen e essa direção bastante precisa do Cuarón transformam essa história em uma experiência visceral sobre a resiliência humana diante da extinção iminente.
Filhos da Esperança está disponível para aluguel na Prime Video ou naquele velho jeito bucaneiro. Go get him, Captain! Yes. Seguindo a onda de tramas sobre desespero e vazio existencial, nós temos a introspectiva obra de Lars von Trier, Melancolia, de 2011. Na trama, somos apresentados a uma abordagem bastante única sobre o fim do mundo através da história de duas irmãs, a Justine, interpretada por Kirsten Dunst, e Claire, interpretada pela Charlotte Gainsbourg. O longa se divide em duas partes. A primeira acompanha o desastroso casamento da Justine, que acaba sofrendo aí uma depressão severa, e a segunda foca na aproximação de um planeta chamado Melancolia, que está em rota de colisão com a Terra. O filme é uma metáfora belíssima sobre a depressão e a aceitação do fim iminente. O Von Trier utiliza uma estética visual deslumbrante, com cenas que parecem verdadeiras pinturas em movimento, contrastando a beleza, o sublime do cosmos com a fragilidade das relações humanas. A aproximação do planeta Melancolia serve como um catalisador para explorar como diferentes pessoas e personalidades lidam com a certeza do fim inevitável, nos mostrando os densos conflitos entre as personagens que aparecem ali. Com essa abordagem bem fantasiosa da colisão de um planeta contra a Terra, a obra acaba se destacando pela sua abordagem psicológica do apocalipse. Enquanto a Justine, que sempre viveu o peso da depressão, encontra ali uma estranha paz na iminência da destruição, a Claire, que tradicionalmente é a irmã estável e forte da família, acaba sucumbindo ao pânico. O filme questiona nossa capacidade de enfrentar o fim com dignidade e sugere que aqueles que já conhecem o vazio existencial podem estar até melhor preparados para aceitar um fim definitivo. I'm afraid that the planet will hit us anyway. Essa belíssima obra, Melancolia, está disponível no MUBI para assistir, mas também quem não tem, eu digo sempre que tem aquela opçãozinha paralela. Nosso próximo filme simplesmente não explica o que está acontecendo no mundo para ocasionar o fim da humanidade. Algo simplesmente aconteceu e acompanhamos um mundo pós-apocalíptico onde um pai e o seu filho viajam através dos Estados Unidos devastado, tentando sobreviver em um ambiente onde quase toda a vida foi extinta. Essa é a premissa de A Estrada, de 2009, adaptado do romance homônimo de Cormac McCarthy, com Viggo Mortensen ali como o pai protagonista ali da história, e outros grandes nomes do elenco ali, como Charlize Theron, Robert Duvall e Guy Pearce. O longa tem a colaboração do próprio McCarthy ali no roteiro, que mantém essa mesma premissa que ele colocou no livro de nunca explicar exatamente o que aconteceu, o que causou aí essa catástrofe, focando a narrativa na jornada íntima dos seus dois protagonistas. Numa entrevista a Oprah Winfrey no seu programa lá em 2007, antes mesmo de ser lançado o filme, o McCarthy disse que a inspiração ali para sua história aconteceu quando ele e o seu filho ainda pequeno, na época, estavam a passeio na cidade de El Paso, lá no Texas. Segundo o escritor, ele viu um pouco de fumaça ali saindo por trás de uma colina e ele imaginou como a cidade poderia parecer no futuro, como as colinas se incendiando toda e aquelas labaredas de fogo e fumaça. Os seus pensamentos logo se voltaram para o seu filho, o que acabou se tornando bastante a base da trama do seu livro. O diretor John Hillcoat acabou criando essa atmosfera sufocante de desolação com uma paleta de cores quase monocromática que reflete um mundo onde a natureza está morrendo. As árvores já estão secas, os rios e lagos já estão muito poluídos, não há animais para se criar ou para abater para poder se alimentar.
Dentre o pouco que restou, o pai e o filho encontram por exemplo, lata de Coca-Cola antiga com um refrigerante ainda bem preservado ali no seu invólucro. A fotografia do longa também captura perfeitamente essa hostilidade do ambiente, enquanto a narrativa explora a tensão entre manter a humanidade em um mundo onde a barbárie se tornou a principal regra de sobrevivência. O que torna A Estrada particularmente impactante é a sua exploração da moralidade num mundo sem futuro. O pai constantemente tenta ensinar valores morais ao filho, mesmo quando esses valores parecem ser completamente obsoletos diante da realidade brutal que eles estão ali enfrentando nesse mundo com um fim iminente. O filme levanta questões profundas sobre o que significa manter o fogo da humanidade aceso, quando a própria existência humana está chegando ao fim. We are gonna survive this. A Estrada está disponível tanto na Max como na Prime, então assim, são duas opções, não precisa ir para meios paralelos, mas se você não assina esses aí, ok, tudo bem ver esse filme no meio paralelo, que eu sempre apoio, é isso aí. Aha! Let's get after number 2. Esses três filmes oferecem perspectivas bastante distintas sobre o fim da humanidade. Filhos da Esperança aborda a extinção através da infertilidade global, explorando como a sociedade se deteriora quando perde a esperança no futuro. Melancolia trata o fim do mundo como um evento cósmico, inevitável, focando nas reações psicológicas individuais diante da certeza da morte. Já A Estrada examina o que resta da humanidade após um apocalipse ali não especificado, questionando se os nossos valores morais podem sobreviver ao fim da civilização. Cada obra ali contribui de uma maneira única para o gênero distópico. Filhos da Esperança se destaca pela sua relevância política e social, Melancolia pela sua abordagem psicológica e visual desse apocalipse cósmico, e A Estrada pela sua exploração crua da moralidade em um mundo moribundo. Juntos, esses filmes formam um poderoso tríptico sobre diferentes aspectos do fim da humanidade, nos fazendo aí questionar não apenas como chegamos nesse ponto, mas também como reagiríamos diante da nossa própria extinção. No momento em que enfrentamos crises globais reais, desde mudanças climáticas, pandemias e até essas crises políticas que podem ocasionar essa guerra nuclear, essas narrativas distópicas ganham uma relevância ainda maior, servindo como alertas e reflexões sobre o nosso próprio comportamento diante de ameaças existenciais à nossa espécie. Mas, se você quer estar com um psicológico bom para o fim iminente da humanidade, uma boa maneira de dar aquela relaxada é assistir os meus vídeos aqui no meu canal, ou nas minhas redes sociais. Mas, para me ajudar a produzir esse conteúdo de primeiríssima qualidade, você pode me ajudar aqui curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando o que achou dele, te inscreve também aqui no canal, compartilha com seus amigos, ali também as minhas redes sociais, onde eu levo também mais conteúdos com informações e curiosidades sobre cinema. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!